Boa noite, pessoal. Nessa sexta-feira da Paixão, com muito prazer que a gente recebe Vini aqui para uma live. Ele já está chegando aqui para a gente começar o nosso bate-papo e conversar um pouco sobre o futsal e essa nova visão que ele tem dessa modalidade, que nós somos apaixonados, né? E já está entrando aqui. Boa noite, Igor. Um abraço. Boa noite, Vinícius. Boa noite, tudo bem, Matheus? Como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem aí, família? Tudo certinho? Na paz. Minha quarta live hoje, cara. Quarta. Você virou, graças a Deus, você virou o rei da live. Cara, minha carinha tá cansada, viu? Eu tava olhando aqui no espelho. Mas nós vamos Já bater tô... um bate-papo tranquilo. Não, mas eu tô aí, tô motivado aí pra gente trocar E, uma ideia. e você O é uma Igão. referência. Olha o Igão aí. Igão, Atílio, Fabiano, muita gente entrando aí. Vixe, Vinícius, queria te primeiro agradecer por você ter aceitado o convite, né? Nós estamos fazendo esse trabalho na área de capacitação há 3 anos, começamos aqui na capital, né? Hoje já são mais de 1.000 treinadores capacitados, levamos esse projeto para São Paulo e estaremos até com o Marquinhos Xavier no Rio agora, nesse primeiro legal. semestre. O Marquinhos esteve conosco no ano passado em São Paulo, mas infelizmente, devido à pandemia, não conseguimos caminhar. Porém, nós criamos para esse pessoal que sempre está conosco nos cursos, as lives voltado muito para a área da capacitação, com foco para a escola, para a categoria de base. Estamos recebendo vários nomes aqui no futsal, né? Você acompanhou algumas lives aí, Reinaldo, Cício, Caio, Paulo Cardoso, Rodrigo Perdigão, João Romano, né, Fabiano, o Igor. Então, assim, a gente tem recebido vários nomes do futsal com o objetivo de contribuir, primeiro, nesse momento que nós vivemos, né, ocupar um pouco a cabeça das pessoas, trazer novidade, contribuir com eles para que possam sair um pouco dessa televisão, que todo momento é coisas ruins, né? E conversar com vocês que são referência, que são ídolos e que contribuem diariamente conosco. Eu sou um seguidor seu e já sou fã desde 1997, quando eu vi você jogar a primeira vez aqui em BH, na época do Atlético. Então, assim, para mim é uma honra muito grande poder conversar com você e te agradeço desde já por você ter aceitado o convite. Obrigado, Matheus. Parabéns pelo trabalho, acompanho de longe, né? Mas sei que estão aí tentando desenvolver algo positivo para o futsal. Isso é ótimo. Estamos juntos. Vinícius, conta um pouquinho da primeira coisa que eu queria te fazer para a gente já começar. Quem foi a sua maior referência no futsal? Eu acho que foi o meu irmão pela questão familiar, por acompanhar desde que eu nasci. Ele é 1 ano e 2 meses mais velho que eu, então a minha referência sempre foi ele dentro de casa. Competir contra ele dentro de casa já era um desafio e ao mesmo tempo um aprendizado. E conforme fomos crescendo, isso aumentou mais, porque os dois caminharam juntos dentro do esporte. Nossas vidas, né, nossas carreiras, elas se separaram somente aos 19 anos, eu acho que foi, não, aos 20 anos, quando meu irmão completou 20 anos, que aí ele foi para o time da GM. Então, são 20 anos, né, juntos, é muito tempo, então por isso que para mim ele é a minha maior referência. E como que foi o seu começo de carreira, né? E quais as dificuldades que você enfrentou naquele momento? Eu acho que foi aqui em Minas, né? Eu nasci em Cuiabá, sou natural de Cuiabá, Profissional. mas de família mineira. Mas o meu primeiro ano adulto foi no Atlético Mineiro, em 97. A maior dificuldade para mim foi na saída de casa, né? Aos 16 anos que eu saí de casa para jogar em Santos. E depois de 6 meses, o treinador era o Hernani Passaglia, não sei se vocês conhecem. Um treinador muito renomado, mas que ficou um pouco ausente aí dos grandes mercados.
E por desavenças de pensamentos, né, ele me colocava de pivô, colocava o meu irmão de ala, e eu tinha vindo de ser back no Corinthians, de Araçatuba. O meu irmão vinha de ser ala pivô, mas mais ala. E a gente não se entendia muito, assim, né, com as questões que ele decidia. E aí decidimos voltar para casa, mas meus pais não deixaram, né? Sim, falaram que a gente não podia desistir no primeiro obstáculo, né? Foi muito legal essa conversa por telefone, tenho muito carinho, porque foi o que fez a gente seguir. Aí depois, né, o Atlético Mineiro foi o primeiro time adulto. E como foi essa trajetória no começo? Foi no Atlético, Sempre. depois como que foi? Ah, tá. Atlético Mineiro 97, 98 eu fui para Carlos Barbosa. Em 99 eu fui para a Ubra, da Ubra eu fui para o Interview, do Interview eu voltei para o Carlos Barbosa, do Carlos Barbosa eu fui para a Ubra, Ubra eu fui para a Espanha, e Lugo, depois El Poço, depois Rússia, no Dinamo de Moscou, Intel e depois Tubarão. Ô, Essa é a Vini, sequência. você teve uma trajetória aqui no Atlético, naquele lendário Atlético que fez história, né? Como foi você parte daquele grupo? Aí já aproveito e já mandar um abraço pro Zé Raimundo e também que acabou de entrar, o Atílio, né? Tem muita Que... gente aí do Galo, né? O Atílio, o Zé Raimundo. Cara, foi a primeira oportunidade no adulto. Na verdade, foi a única proposta que eu tive do Miltinho, falecido Miltinho. Ele tinha que completar aquela equipe em relação ao orçamento. Ele não tinha orçamento para contratar grandes nomes, né? Na totalidade do elenco, o orçamento era reduzido. Até nós conversamos esses dias, eu e o Atílio, né? Até foi no velório do Miltinho sobre isso. E eu era um dos menores salários da equipe, porque eu vinha do juvenil, da Wimpro. Então foi uma oportunidade que eu recebi aí. O Miltinho tinha um orçamento pequeno para contratar jogadores para completar o elenco, seria mais ou menos isso. E ele conseguiu contratar com esse dinheiro eu e o Euler. Eu lembro que ele queria o Cime e o Tatu também, que eram jogadores do nosso juvenil, mas só conseguiu 2 atletas, né? E como foi reencontrar essa turma aí no Lendas do Futsal no final do ano passado, quando tendo a oportunidade, nós estivemos junto lá com você. É um grande presente, né? Todas as tem esses encontros, eu fico tão feliz, faço questão de ir em todos, sempre quando me convido eu posso ir, eu faço questão de ir. Ainda mais que era uma causa muito nobre, né? A questão do Chiquinho, e maravilhoso. Eu tenho muita gratidão por aqueles que me ajudaram a ter a vida que eu tenho hoje, no sentido de ser feliz, né? Fui muito feliz jogando e hoje a gente tem uma vida feliz justamente porque essas pessoas nos ajudaram durante tantos anos. Ô Vinícius, e você hoje, além do rei das lives, nós estamos brincando aqui, né? Não. É o Atílio rindo aí. Você se tornou o maior capitão da seleção brasileira, né? Como foi isso? Não acho que seria, não. Eu tenho muito apreço pelos anteriores, né? Vander Iacovino, principalmente, bicampeão do mundo também, um grande professor que eu tive. Estaremos com ele Sou aqui semana que vem. Que legal, bacana. Sou mais um dentre muitos aí que representaram bem o Brasil. Mas é algo que, para mim, né? A gente vinha de perder 2 mundiais, né? 2000 e 2004. Então foi uma situação de muita pressão, né, estávamos contra a parede aí em casa, ginásio lotado, poderia ser a terceira derrota contra a Espanha. Hoje o Kiki, né, numa live com ele me falou que ele, E hoje mais cedo. ele teve a oportunidade de ser o único tricampeão do mundo de futsal, você vê que coisa, né? Então é algo, ele não sabia, falaram para ele, então é algo que foi muito importante na minha vida por saber lidar também com uma pressão maior, né? Um plus aí nesse sentido.
E você hoje, né, teve recentemente, nós tivemos esse jogo lendário sendo transmitido aí. Como foi essa sensação, né, de poder ver aquele ginásio lotado? Porque lá estava na euforia, né, Vinícius? Hoje, depois de passado um tempo, eu conversei com o Thiago aqui também ontem, o Thiago falou que arrepiou. Como que você se sentiu, né, fazer parte dessa história do futsal? Você tem uma carreira muito brilhante, é uma referência como atleta. A gente percebe também que hoje você já vem fazendo um excelente papel fora das quadras, né? Nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas como você se viu ali naquele jogo dramático? Eu já tinha revisto aquele jogo mais de 10 vezes, cara, não é exagero. Eu tenho edições, tanto é que eu postei muitas edições daqueles jogos, né? Daquele jogo, né? No meu Instagram. Já tinha postado muito sobre ele. E eu fico impressionado com o nível daquele jogo, o nível das duas equipes. A quadra ela estava agarrando um pouco e mesmo assim o nível foi excelente, nível técnico. A geração da Espanha estava no auge, aqueles jogadores, os do Brasil também. Os jogadores ali, Lenísio, Falcão, Schumacher, eu, né, os mais velhos, vamos dizer assim, tirando o Franklin, goleiro, e o Rogério, né? A gente estava numa média de 30 anos, que para mim é o auge, né? Que junta o físico com a experiência. Então foi algo fantástico, o ambiente, o nosso jogo foi um jogo muito seguro, a preparação foi excelente e mesmo assim foi um jogo decidido nos pênaltis, né? Então demonstra o nível das duas equipes. Ô Mas me Vinícius, emociona todas as vezes que eu vejo. na ocasião que eu tive tanto com o Cício, que é um parceiro que a gente sempre conversa, tanto também com o Thiago, o próprio Reinaldo, eles valorizam muito a preparação que começou lá em 2005, né? Como que você vê isso? Uhum. Travou aqui? É o meu Deu que uma está travadinha, já travando? voltou. É o seu que na hora que você Tá, mexeu e travou. Como que tá. você vê essa preparação que começou lá em 2005? Porque muita gente não vê, né? As pessoas vê só a conquista, né? Eles não viram como que foi essa preparação para vocês chegarem ali, as dificuldades que foram vencidas, né? Como que você vê essa preparação? Eu acredito que foi um período econômico muito bom da Confederação, né, Brasileira de Futsal, onde as condições de preparação eram as melhores, né, que a gente podia ter. Tivemos fisiologista, preparador físico, mais de um todas as vezes, fisioterapia, questão de logística também foi muito boa. E no Mundial ele foi combinado aí com psicólogo também, nutricionista, algo que a gente não estava acostumado. E a questão do calendário, né? A possibilidade financeira que a confederação tinha fazia com que a gente pudesse se juntar muitas vezes durante o ano. Nós fizemos muitos amistosos, cara. Na Europa mesmo a gente se juntava a cada 2 meses, eram muitos encontros. Juntou também que os jogadores já haviam jogado juntos nos clubes, então já tinha uma relação até humana muito próxima. A cobrança era muito mais fácil. Então, são vários fatores aí nesse ciclo, né, vamos dizer, de mundial, prévio ao mundial, que colaboraram para uma competição que eu acho que a gente fez, né, de um nível técnico e de competição, de competitividade, muito bons e acredito que foi isso o essencial, né? Todo o processo, com certeza. O Vinícius, você está vendo aí, nós estamos próximo a um mundial, né, de seleção, nós não Uhum. sabemos ainda como que vai ser os próximos passos, né, se teremos o mundial ou não. Eu me recordo, acho que você esteve lá nas eliminatórias agora, né, em Carlos Barbosa. Uhum. Como você tem visto a seleção brasileira? Cara, o problema vai ser sempre o problema que nós tivemos nos outros ciclos, né? Esse ciclo de 2008 foi o diferente, que nós pudemos, né, ter podemos ter, tivemos uma preparação idônea, né? Tivemos encontros, tivemos condições financeiras que propiciaram essa estrutura e agora nós não temos isso. Então, eu acho que o grande problema vai ser poder, num mundial, né, num tiro curto, numa competição que você senta um mês antes, conseguir fazer
de um grupo assim que se encontra uma equipe verdadeira sólida. Esse vai ser o desafio de todos, e transformar todo o talento que o Brasil tem em conjunto, né? Isso é muito difícil, muito complicado, mas temos que apostar nessa preparação aí né, curta que nós vamos ter para que Marquinhos consiga criar aí um grupo forte para o Mundial. Vinícius, você sempre teve... Muitas pessoas começaram a te seguir pela carreira como atleta, nas suas redes sociais, hoje pelas lives, mas a gente que é apaixonado pelo futsal, te acompanha há muito tempo, sabe que você é um profissional, foi um profissional atleta muito autêntico, com uma personalidade muito forte, e continua sendo, fazendo um trabalho fora da quadra. Como que você vê hoje o futsal brasileiro fora das quadras, na questão da estrutura, de organização da modalidade? As mesmas dificuldades que havia na minha época, né? O esporte, ele não tem uma linha crescente, né? Ele tem muitos altos e baixos. Talvez porque falta um pouco mais entre todos, né? Falta jogadores que na quadra produzam um espetáculo, né? Que atrai o público, sempre falo sobre isso. Falta também uma relação melhor com os árbitros, para que a gente possa promover jogos de maior qualidade, onde o talento seja protegido. Falta parte também de treinadores, uma maior união para que possa lutar pela classe, comissão técnica, enfim, gestores a mesma coisa. Nós ainda somos um pouco divergentes no pensamento, mas também nos objetivos. Esse é o ponto principal. Ser divergente em pensamentos, mas objetivo ser o mesmo, isso nos levaria adiante, mas temos um problema entre todos. E não é problema só de gestores, não é problema só de federações, só de confederação, só de atletas, não, é do todo. Se a gente entendesse isso, talvez o esporte pudesse caminhar aí numa crescente, né? Você acredita numa possível mudança de comportamento dessas pessoas que estão gerindo o futsal hoje no Brasil, diante dessa situação que está acontecendo agora de uma possível transição, né? A exigência da FIFA, que a CBF possa assumir o futsal brasileiro? Como que você que tem acompanhado isso um pouco mais de perto, como você tem visto essa transição e como você tem feito uma leitura em relação ao futsal na sua estrutura organizacional? Olha, na verdade não foi falado nada sobre essa questão na reunião, foi falado só sobre os cursos da CBF Academy, então não sei de nada realmente dessa transição. O que eu escuto é o que todo mundo está escutando, são boatos, né? Então, discutir boato na minha opinião, é perda de tempo, né? A gente tem que trabalhar com fatos, né? Então, se é uma possibilidade, veremos quando acontecer. Mas eu acredito, como eu falo, não é problema de gestão, cara, é problema de todos. Enquanto a gente colocar a culpa é da confederação, tá, mas a confederação, quem está subordinado à confederação? São as federações. Quem joga os campeonatos das federações? São os clubes, certo? E os atletas reclamam da estrutura dos clubes. É sempre assim, é um reclamando do outro, né? Sempre, não é? Sem solução. Sem solução, só criticar por criticar. É como se eu chegasse aqui agora e falasse assim, cara, é um absurdo que o time tal está reduzindo o salário. Tá, mas o que eu estou fazendo para ajudar? Entende? Criticar do sofá, ser aquele filósofo de sofá, eu já fui muito assim, tá? Eu tô falando agora porque eu era um hipócrita sonhador aí, né? Que é aquele filósofo de sofá. Então, o que eu estou fazendo é o que cabe a mim. É passar informação do que eu penso legal, relevante, de graça, para o pessoal aqui da internet, né? Então, é o que eu posso fazer. Mais que isso, eu poderia vender sonhos aqui, né? Que eu tenho a fórmula mágica da gestão, que eu sei, né? Mas não é a verdade. E não é por esse caminho, porque nós estamos sempre no processo de aperfeiçoamento, né, Vinícius? A gente sempre precisa se adaptar às realidades e nem tudo sai conforme coloca no papel, né? Porque é muito fácil você estar de um outro lado e apontar os erros, né? Isso a gente percebe muito, eu trabalho hoje na Federação Mineira como prestador de serviço na área de curso.
a gente percebe muitas críticas, né? Mas as pessoas não se posicionam do outro lado, né? De sentar e ver as dificuldades, né? Recursos financeiros, calendário, a quantidade de equipes. E hoje acha que abaixa custo, porque tudo cai em cima da parte financeira. Essa é a realidade de tudo que a gente faz hoje. Você tem uma empresa, você pode ter um produto muito interessante, mas o que pega é a questão financeira. Assim, por mais que todos nós gostamos de fazer esporte, desenvolver o esporte, pega também a parte financeira. Vinícius, dentro dessa linha ainda de gestão, né, como que você está desenvolvendo esse projeto seu de consultoria hoje, mais técnica, né? Como que você está se organizando em relação a isso? Você teve até fora do país aí com um projeto desse agora recentemente. Na verdade, surgiu a ideia, diante do que eu enxergava ser uma oportunidade que se encaixava no meu perfil, né? Começou pelo estudo do meu perfil, comecei a me estudar o que me chamava atenção, algo que me interessava, e eu percebi que era em relação ao conteúdo sobre futsal, que eu sempre tive facilidade sobre isso, e a relação com as pessoas. Então, decidi estudar algo sobre isso. Estou há 1 ano estudando. Depois de 1 ano testando e fazendo todo esse trabalho aí que quem está acompanhando sabe, eu percebi que havia uma necessidade, uma carência das pessoas em relação a uma direção, né? a uma ajuda. Então, vendo também que eu tive o privilégio de conviver com os melhores profissionais, né, da minha geração e também de outras gerações, eu percebi que eu poderia ajudar as pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que eu. E aí que surgiu a consultoria, que é um atendimento especializado para certas pessoas do esporte, principalmente atletas. Tenho atendido empresários, treinadores, muita gente envolvida no esporte, mas dando direções e tentando solucionar problemas que eles têm de uma forma muito clara, muito honesta. E até nisso eu tive muito cuidado de estruturar de tal maneira que eu só serei remunerado se eu der resultados, né? Ou seja, primeira reunião sempre é só para debater sobre os problemas. Se eu já apresento alguma direção, se ele achar que é válido, a gente segue, se não, interrompemos por ali. E ótimo. Isso é voltado mais para treinadores e atletas que estão no mercado ou que querem entrar no mercado? Como que funciona isso, assim, Vinícius? Não, são para todos. Eu não, por isso eu tomo cuidado de não. Vocês percebem que eu não divulgo muito, né? Você percebeu isso? Sim. Sim. Sabe por quê? Porque eu não quero pessoas que não se interessam. Então, estava na minha biografia até essa semana. E quem quer realmente, quem fala, caramba, eu gosto do Vinícius. Aqui nós temos 40 pessoas, tem dia que tem 200, 300, né? Tem muitos mil seguidores. Então, eu sou da opinião que, se ele acha interessante o cara ter uma consultoria, e ele vai me procurar, eu vou explicar para ele. E tem a página, né? Tem a página da consultoria. Então, eu não quero trabalhar com quem não quer a minha hora, entende? E quem não acredita, e não quero trabalhar com quem não acredita no que eu posso ajudar. Então, esse é o principal ponto para mim. Então, a partir do momento que ele achar que, caramba, eu quero ter 1 hora com esse cara, ele vai me procurar. Então, essa é a questão. E eu serei pago pelos problemas que eu resolvo, assim como era pago dentro da quadra. Tá? Por exemplo, só para ter um exemplo aqui, ó, eu tive um atendimento com um representante de atletas, né? Só para você ter uma ideia. Eu estruturei para ele toda a questão financeira de todos os níveis salariais dos atletas dele. Fiz toda a estrutura. Ah, você também é financeiro? Não, mas eu estudei muito sobre finanças e tenho meu pai que é gestor financeiro e tenho uma ideia para estruturar uma carreira porque eu sei a remuneração dos atletas, como ela funciona. Então, um plano de carreira... Você fez direito também, né, Vinícius? Fiz direito, posso analisar contratos, né? Tenho aí a pessoa, se ela quiser, um nível a mais, por exemplo, quero investir, eu tenho dinheiro para investir, eu posso indicar lugares de confiança para que ele possa investir também, caso ele não tenha. Então, a consultoria é para todos mesmo. Marketing, né?
Eu tenho estudado muito marketing, mas não é marketing de universidade, é marketing direcionado a esportes. Então, eu abri a consultoria porque eu sei que eu posso ajudar muita gente. E se você está falando, para você estar vendo, tudo que eu tenho aplicado aqui sobre marketing é tudo que eu tenho estudado nos últimos, principalmente no último ano, tá? Vinícius, até dentro dessa linha, né, que a gente está conversando sobre marketing aí, como que você vê hoje o nosso futsal para atrair mais patrocinadores e aumentar mais as equipes, né, não só na liga, mas também nos estaduais, que tem. Travou aí? O meu travou, agora tá aparecendo. Beleza. Como que você vê, nós falando de marketing, né? Como que nós precisamos trabalhar mais, né, na questão da captação de patrocinadores, de investidores, né? Hoje você tem empresas como a Magnus, própria lá no sul de Minas, a Tramontina, como outros. Como nós precisamos atrair mais esses investidores para o futsal brasileiro? Eu acho que é um Na sua conjunto visão. de coisas, como eu falo. Na minha visão, é o jogo dentro da quadra, tem que ser atrativo. Como que é o jogo atrativo? Precisamos dos árbitros também. Eu falo sempre isso. Os árbitros, eles têm que estar junto com os atletas, ou seja, que caminhem junto à proteção do talento. Eu falo muito sobre isso. Quadras melhores, condições melhores de o jogo ser atrativo, questões de comissão técnica que possam priorizar um jogo ofensivo. Vou dar um exemplo aqui do Javier Lozano na Espanha. Ele teve uma época que ele falava que só transmitia equipes que jogavam para o ataque. Equipes que jogavam para marcar meia quadra não teriam transmissão na TV. Para você ver a importância que tem, todos têm uma importância grande. Então, o gestor, ele falava para o treinador da importância dele jogar para frente, você entende? Então, assim, não existe você falar que o problema do futsal é gestão, não existe. Pegue agora o melhor gestor do mundo e faça ele fazer o badminton, com todo respeito ao badminton, maior que o futebol, entende? Ele não é capaz. Ele tem que ter um jogo legal de badminton para que esse gestor possa trabalhar bem esse produto e vender bem esse produto. Você entende? Os atletas do badminton, eles têm que ter uma imagem boa. Eles têm que saber vender o esporte também, para que também possa colaborar nessa venda. Não existe produto ruim que um gestor possa vender. Não existe. É igual eu agora. Eu posso estar falando o que quiser aqui, me vendendo como um grande, né, consultor, vamos dizer, algo do meu trabalho. Se eu não tiver conteúdo, se eu não tiver fundamento, né, argumentos, não vai vender. Então, eu não acredito que seja uma coisa de uma pessoa só ou de um setor só. Ontem eu achei muito interessante, no bate-papo com o Thiago falou que o futsal perdeu um pouco a emoção assim, do jogo. O jogo ficou muito desenhado na parte física, né? E se perdeu um pouco na parte de emoção, de tomada de decisão. Ele até chegou a sugerir uma possibilidade de mudança de regra, onde você faz uma divisão dos tempos e obriga em algum momento, ou você acabou de dar um exemplo espanhol, onde você tem que subir a marcação. O Thiago ontem deu o exemplo onde que você deveria utilizar por um período o goleiro linha, porque nós estávamos conversando ontem que o jogo ficou emocionante somente aqueles 7, 8 minutos finais, quando as equipes têm colocado o goleiro linha e feito um jogo de ataque e defesa ali acima do meio da quadra. Você acha que isso é necessário para resgatar essa emoção no futsal? Para você ver, todas as opiniões, elas são só achismos nossos, né? Porque teremos que ver na prática, é muito fácil falar de fora, né? Mas eu estava conversando com um grande jogador da seleção brasileira, inclusive ontem, que ele falando que ele é contra a questão do goleiro linha. Para ele, a questão seria melhor era proibir o goleiro linha. Por quê? Porque promoveria a intenção de todas as equipes a ganhar o jogo no 4 contra 4 na quadra, certo? E isso estimularia o jogador a se desenvolver muito mais no jogo, a não se escorar numa vantagem numérica. Então, para você ver, tem tantos argumentos, e dizendo assim, ele falou, é absurdo, um time está ganhando de 3-0
e o outro colocar o goleiro linha e em 5 minutos virar o que o outro fez em 35. Então, você vê, todo mundo tem argumento, mas se não tiver um debate entre todos, né? Um debate sério, um debate entre pessoas que sentem o jogo e fazer aquele procedimento de tentativa, né? Vamos tentar, vamos provar, vamos fazer jogos amistosos para ver como é que fica. Eu acho que não é tão simples assim o achismo por achar, né? E você acha, até pegando um pouco da pergunta do Atílio aí, que falou as questões das mudanças de regras são fundamentais, eu particularmente acho também que, como começou a acontecer agora com o futebol feminino, esse retorno dos clubes de camisa para o futsal. Você acha que é importante, né? Você veio do Atlético e sentiu aquele calor da torcida do Galo. Eu tive algumas oportunidades quando adolescente, ir até no Colégio Magnus para assistir partidas. O Atlético também fez alguns jogos aqui na minha cidade, participando com alguns jogadores, como o próprio Neto, Leitão, Bianchini jogando aqui. E era diferente, você tinha aquele embalo da torcida com a camisa, vestindo a camisa do clube de futebol. Você acha que isso é importante? Eu acredito que o caminho do futsal hoje ele está muito complicado, né? Pela situação financeira, ainda mais agora com essa crise, vai ser afetado ainda mais, já está sendo afetado. Então, trabalhar em conjunto com as equipes de camisa é um dos caminhos, né? Principalmente pela capacidade do futsal em formar grandes atletas para o futebol de campo. Então, eu não sei se essa união somente por unir, né, com o futebol de campo, se ela seria vantajosa, como várias vezes foi muito prejudicial, onde a equipe de futebol de campo somente dava a camiseta, né? Então é muito perigoso também. Já tivemos problemas de desvio de verba, inclusive, pegando dinheiro que seria destinado ao futsal e sendo levado ao futebol de campo. Então, dependeria muito de como seria feito essa união dos times de camisa no futsal, se colaboraria com a base, se haveria aporte econômico, se haveria um apoio realmente dessa equipe de futebol de campo, como é feito principalmente hoje no Corinthians, né? O Corinthians é um grande exemplo para a gente. O Thiago, até dentro dessa linha ainda de gestão, né? Você esteve lá na reunião sobre a CBF Academy. Como você avaliou esse processo, né, de transição da CBF Academy assumindo as questões dos cursos dos treinadores de futsal agora no país, que particularmente eu acho que é muito importante, porque você vai criar novas oportunidades para os técnicos, pelo menos é a possibilidade, né, num futuro próximo, esses treinadores terem oportunidade fora do país. Como você avalia isso? Olha, é uma questão complexa, né? Porque ainda não é definitivo que será aceito, né? Que serão aceitas as licenças fora do país. Então, falar agora dessa possibilidade é algo perigoso, até porque a Escola Nacional dos Treinadores também, pelo que muitas pessoas me falaram, era previsto também que poderia, né, dar esse direito. Então, a gente está falando de algo que não é certo ainda, que não é certo que será validado, mas é uma possibilidade, pelo menos, de que no futuro seja aceito, né, e que possa abrir mais mercados para esses treinadores aqui do Brasil, já que temos muito menos treinadores que outros países, né? E trabalhando fora do país. Ô Vinícius, e dentro até dessa leitura que você faz sobre a questão dos treinadores, como você tem visto assim, em relação à Europa, o perfil do treinador brasileiro, né? Você que está trabalhando nessa consultoria agora, como que você tem enxergado isso? Você fala em relação aos Do treinador treinadores. brasileiros. Cara, o grande problema do treinador brasileiro em relação ao espanhol, né? Me sinto muito à vontade de falar isso, porque trabalhei com muitos treinadores espanhóis e brasileiros, né? E convivi contra também esses treinadores. O treinador espanhol ele tem uma maneira de se expressar e é uma maneira de se apresentar e até mesmo na didática, né? Uma didática mais formal
que passa uma imagem de mais conhecimento, passa uma imagem de mais conhecimento. Mas o brasileiro é tão capacitado ou mais que o espanhol. Então, é algo que o brasileiro tem que começar a se acostumar. Tá? Para que, se ele, caso ele queira, direito de todo mundo não querer, mas se ele quiser começar a competir em mercados diferentes, ele precisa trabalhar outras questões, além só do conteúdo, né? O conteúdo manda sempre, mas, infelizmente, a venda, transformar esse conteúdo em venda, precisa de algumas coisas a mais. E outra questão é a união dos treinadores, que é impressionante, né? Os treinadores espanhóis, eles se indicam entre eles. Se eles são demitidos, já vi muitas vezes isso, eles perdem um emprego, a primeira coisa que eles fazem é tentar colocar um amigo espanhol e tentar acionar uma empresa espanhola que agencia esse treinador ou algum colega para que ocupe esse lugar que ele ocupava. Até mesmo quando são mercados novos que estão surgindo, eles acabam se ajudando nesse processo. E o brasileiro é o contrário, né? O brasileiro ele é muito competitivo, ele tem medo, né? Vamos dar um exemplo, é como se eu tivesse medo do meu companheiro aqui, que ele vai tomar meu lugar, ele vai... É um choque de cultura muito grande, né? Muito grande. Um choque de cultura muito grande. Você, por vários momentos aqui, você já citou algumas coisas relacionadas à união, né? A um pensamento direcionado ao resultado, com foco, com objetivo de desenvolver um processo mais amplo, mas que dentro de uma engrenagem todos são favorecidos, né, Vinícius? Como que você, Falcão, Cício, Thiago, entre outros aí, como que vocês hoje, após alguns anos, ter sido campeões mundiais, depois de um momento de não conquistas, né, de expressão mundial pela seleção brasileira, como que vocês, assim, vocês conversam entre si sobre melhorias, assim, da modalidade? Não falamos sobre isso, não, porque algo pontual, sim, mas essas abstrações de achar que a gente é capaz de mudar a coisa macro, né? O macro, o futsal, isso é um pensamento, para mim, muito abstrato, né? Eu tenho que começar a mudar, principalmente, o pequeno grupo primeiro, né? Eu preciso mudar, a gente tem que tentar mudar esses 37 que estão aqui agora, eu acho. Mudar diariamente a cada momento. E aí, depois que tiver um volume maior, ou você estiver num cargo onde possa, né, abranger mais pessoas, aí você muda essa questão. Né? Estamos aqui com o Taveira está aqui. Grande Taveira trabalho. Tá aí, vai estar comigo amanhã. Vai estar comigo amanhã 1 hora aqui. O Taveira é um exemplo. Por exemplo, ele faz a diferença dele no Minas. Agora ele está na Liga Nacional com peso maior. E é assim que ele vai fazendo. Ele não está pensando em mudar o futsal mundial. Ele está mudando o local onde ele está, e ele mudando esse local onde ele está colaborando para esse macro. Tá? Então, eu penso assim, eu poderia vender aqui para vocês que eu estou fazendo algo pela modalidade mundial, pelo futsal mundial. Não, eu estou fazendo algo pelas pessoas que eu tenho contato, né? E o Cício lá no Pato, ou com vocês aí nos cursos, né? Enfim, né? Do jeito que a gente pode, cada um vai fazendo e o Rio todo, né, vai tomando forma. É um trabalho de formiguinha, mas é um processo que contribui, né, de forma significativa para a construção de um esporte melhor, de uma modalidade melhor, né, Vinícius? Essa é a realidade. Vinícius, nós falamos do perfil do treinador, mas hoje como você enxerga a questão do atleta, né? Como você tem visto, principalmente se compara muito, o jogador europeu ele tem uma característica diferente, o jogador brasileiro tem uma característica diferente. Claro que tem uma característica diferente. O jogador brasileiro ele tem uma tomada de decisão, o jogo europeu é mais tático. Como que você vê qual a leitura que você faz do jogo europeu e do jogo brasileiro hoje, nos dias de hoje?
Acho que é cultural, né? Nós valorizamos muito o improviso, esse é o ponto principal. Gostamos muito do esporte jogado para frente, gostamos muito do drible, valorizamos muito o drible, somos muito competitivos também. E temos um talento natural muito acentuado para o futsal e para o futebol, né? Temos esse dom natural aí que está nas nossas Característica. raízes, característica, né? Talvez por metodologia, enfim. Só que os países europeus, eles vêm trabalhando muito nessa questão de organização tática, né? De estudo do jogo, eles estão conseguindo ultimamente, nas últimas décadas, crescer em conjunto, vamos dizer assim, e fazer frente, né, a equipes principalmente sul-americanas, né? Brasil, Argentina, colombianos também têm essa característica. Mas eu vejo que é uma questão mesmo de como nós temos um talento natural tão grande para o drible, né? Pela questão de jogos de rua, as crianças têm essa característica também do improviso, né? Temos, parece que, mais liberdade na nossa educação. Também eu acho que isso aí ajuda você a transgredir, às vezes, um sistema. Então, tudo isso colabora e o europeu, ele é mais agarrado ao coletivismo também. Tem muito a ver com isso. Se você perceber na cultura deles, né, o pensamento até voltado para o social, para o bem-estar social, isso tudo reflete muito nessa questão do jogo coletivo. Para mim, tem muito, muito a ver. E a questão de treinamento, ô Vinícius, ela é muito diferente da realidade brasileira? É, principalmente pelo calendário, né, Matheus? É bem diferente pela questão dos jogos. Então, o calendário lá, praticamente você joga um jogo por semana e você tem tempo para preparar esse jogo. Você geralmente trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado. Então, tem um planejamento muito mais plano, regular, vamos dizer assim, né? Constante. Ele não vai alternando. No Brasil, o calendário muda a cada mês, toda hora mudando o jogo, um jogo atrás do outro, a preparação fica bem prejudicada. Então, tudo isso interfere muito nessa questão. E você vê se uma... Nós estamos tendo agora um desafio aqui na América do Sul com a Argentina, né? E nós fomos acostumados a ver vocês goleando, né? Os nossos adversários sul-americanos. Como você vê essa evolução? E uma evolução significativa, né? Não foi de agora, a gente percebe, assim, eles estão tendo resultados agora, ganhou da seleção brasileira no final das eliminatórias lá em Carlos Barbosa, mas não vem, esse processo não vem agora, né? Nós, nos Jogos da Juventude também, Brasil e Argentina foi um jogaço, né? 2 anos atrás. Como que você tem visto essa evolução dos argentinos aí no futsal? Eles foram muito inteligentes, eles prepararam, vamos dizer, o terreno com o Diego Justosi, um grande jogador que jogou na Espanha e na Itália, tinha conhecimentos táticos e também um espírito muito argentino, né? Eu acho que foram muito felizes na questão do Diego Justosi. Um cara bem quisto por muita gente também, um cara bem relacionado. Tudo isso é fruto dessa aposta da Argentina, na minha opinião. E já era de se esperar que eles iam chegar nesse nível, porque eles têm a tradição do jogo do futebol, né? E seria uma questão de desenvolver o futsal, de ter mais apoio e fazer uma escolha correta nessa transição, porque o antigo treinador, ele respeitava demais o Brasil, ele jogava de uma forma muito mais né, assim, precavida, e o argentino, ele é um jogador de muito talento que pode jogar de igual para igual com o Brasil. Vinícius, outro ponto. Hoje nós não temos mais, né? Assim, temos bons, excelentes jogadores de futsal ainda na seleção, mas sente falta, né? Igualzinho você, Falcão. Como você vê essa visão do ídolo na seleção, dos ídolos na seleção?
E agora a gente tem novos talentos que estão chegando, que estão passando por um processo de renovação, né? Como que você vê isso? Não, eu acho que principalmente na nossa época, o Falcão sempre foi o mais conhecido, né? Não tinha uma tensão assim de ídolo com os demais. Tirando o Lenísio, Schumacher tinha um peso maior, esses Manuel eram os Tobias, jogadores. né? O Mais Manuel já atrás. vinha mais atrás. Eu falo assim, de 2008, né? Vamos dizer. Então o Falcão ele acabava carregando os demais, né? Então o que acontece hoje é que essa geração não tem uma figura como o Falcão para também estimular esses jogadores que estão nesse grupo, né? Sobre a questão também da mídia ter mais, né, divulgação, enfim, Visibilidade. visibilidade, eles são muito prejudicados pela falta de jogos em uma televisão, né, uma grande cadeia televisiva. Na nossa época, nós tínhamos muitos jogos, em canais de televisão, a seleção se encontrava de forma regular. Então, são prejudicados tanto por essa falta de um jogador que acapare toda essa questão, né, que o Falcão engloba, e também a questão do calendário na televisão, nas transmissões, que isso também ajuda muito, né? Vamos pegar aí o Tavira falou, a gente tem que seguir, né? Nós não podemos. Tavira fez uma pergunta aí, quais foram as dificuldades que você teve aí na transição de carreira, né, quando você parou de jogar, tomou a decisão de parar de jogar para vir para essa área, né, agora de consultoria aí. Não, mas o meu processo já tem 4 anos, cara. Não é de agora, não. Estou me preparando há muito tempo. O que eu decidi, Taveira? Eu, no meu último ano, quando eu vi que eu não tinha mais condições de acompanhar os jogadores de primeiro nível, eu anunciei em abril para o Sidão lá na Intel, em abril, meu contrato terminava em dezembro, que eu ia jogar minha última temporada. E eu falei que eu queria terminar bem, né? Não queria me arrastar em quadra e não queria ser um peso para o clube, né? Então eles tinham muita gratidão por mim, pelo que eu tinha feito lá, e eu sabia que ia ser difícil para eles, né? Tomar essa decisão assim de, olha, já não dá mais, enfim. E decidi comunicar antes, porque eu via que já não estava no nível de antes. Vim para cá, para Santa Catarina, né? Minha esposa é daqui, comecei a estudar Direito. E me formei em Direito nesse ano agora que terminou. Fiquei 5 anos estudando Direito. Tá? Foram 5 anos me preparando, mas enquanto isso comprei uma empresa de fabricação de uniformes esportivos. Fiquei 2 anos com a empresa, resolvi vender, porque vi que não era a minha praia, vi que não era o meu perfil. E depois da venda da empresa, me dediquei somente aos estudos e também ao estudo de algo relacionado ao que eu sabia fazer. Então foi aí que surgiu tudo isso que eu venho fazendo hoje. E Vinícius, qual que é a sua expectativa futura para o futsal? Você que parece ser um planejador nato, né? Que você pensa para o futuro do futsal brasileiro? A eterna luta, né, de transformar o que achamos que é o futsal, que é um esporte fantástico, que todo mundo joga, que muita gente joga, que muita gente gosta, que é melhor que o futebol de campo para assistir, que tem talento, que forma jogadores para o campo, que é fantástico, transformar tudo isso em, né? Business. Em business, é isso aí. Esse é o desafio eterno, né, de todos, né? Mas que o futsal, especialmente, tem esse grande desafio, né? Esse desafio não é fácil, né, Vinícius? Vinícius, antes de terminar aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, qual foi o seu melhor momento na carreira como atleta? Nossa, boa pergunta, hein? Essa aí não estava programada, eu deixei ela a carta debaixo da manga aqui. Desculpa. 2008. 2008. 2000. Pela 2008. conquista da seleção. Foi na Espanha, a gente foi campeão. Foi 2008, a gente foi campeão mundial, campeão da Liga na Espanha, e eu ganhei melhor jogador da Espanha da Liga. Foi tudo no mesmo ano. E o nascimento do meu filho, meu primeiro filho.
Então tem que ser 2008 mesmo, não tem jeito não. 2008, 2008. Vinícius, eu queria te agradecer de coração por você ter aceitado esse convite, sexta-feira à noite, né? Você ter contribuído conosco aqui na live, ter mostrado um pouquinho do que você está fazendo hoje fora das quadras, contar um pouquinho da sua história, contribuído para o pessoal aí. Eu recebi muitos WhatsApps aqui, pessoal parabenizando, perguntando, falando que está assistindo. Então, eu queria de coração agradecer, que você continue nesse trabalho, nesse processo. Você é um ídolo, você é uma referência. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um fã também, mas você é uma referência para todos nós, e nós acreditamos muito em vocês, que são ídolos, porque vocês têm o papel de transformar, vocês desempenham um papel de transformar a modalidade. Não só como ídolos, mas como também representação, como pessoas que têm credibilidade para chegar e construir um futsal melhor, o que a gente torce, como você mesmo já disse aqui, cada um contribui da forma que pode e do jeito que pode. A gente não precisa desfazer de ninguém para crescer, não precisa desmoralizar ninguém, não precisa falar que está errado. Nós precisamos, em todos os setores, né? Não só do futsal, mas em tudo, a gente precisa contribuir um com os outros. Então, te agradeço de coração aí por você ter vindo aqui conosco hoje nessa live. Obrigado, Matheus, pelo convite, parabéns aí pelo trabalho e espero que possamos sair mais fortalecidos aí dessa quarentena, né, desse isolamento, né, que nós estamos todos passando. Vamos ver se voltamos aí com um futsal melhor depois de tudo isso. Beleza, um abração, Vinícius, obrigado, um abraço, fica com Deus. Valeu, um abraço. Um abraço, até mais, Matheus. Tchau.